Bahia do meu Juazeiro plantei um coqueiro na beira do mar. Na Bahia do meu Juazeiro plantei um coqueiro na beira do mar. Vem de cá, olha fogo queimado na mão da gita. Vem de lá, vem de cá, olha fogo na mão da gita. E que mexa com fogo, e que mexa com fogo, e que mexa com fogo, e que mexa com fogo. Na Bahia do meu Juazeiro plantei um coqueiro na beira do mato. Na Bahia do meu Juazeiro plantei um coqueiro na beira do mato. Vem de lá, vem de cá, olha fogo na mão da gita. Olha fogo queimado na mão da gita. E que mexa com fogo, e que mexa com fogo, que mexa com fogo, e que mexa com fogo. Vai se queimar, vai se queimar. Vai se queimar, vai se queimar. Erererera, não mexa não tá gira porque pode se queimar. Boa noite, agora sim, eu acho que o som tá legal, né? Me dá um feedback aí, deixa eu só entrar aqui nos comentários para mim ouvir, ler aqui os comentários de vocês, tá? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Estão me ouvindo certinho aí? Dá um ok aí para mim. Isamara já se manifestou aqui. Isamara, Mucuyu no Zambi, tá, minha filha? Mucuyu no Zambi. Basicamente, esse quadro Falando com o Tata era um quadro que ia toda segunda-feira com um vídeo, e apesar desse quadro a gente manter uma regularidade muito grande, eu preferi transformar em live. Então, todos os sábados, às 22 horas, a gente vai estar vindo com lives aqui no canal, sempre com algum tema. O tema de hoje é algo que é bastante conhecido, né? Deixa eu só pegar aqui agora e botar... Também ter retorno de vocês, ótimo. O tema, basicamente, muita gente já conhece. Quem me acompanha em redes sociais sabe o quanto eu bato bastante nesse assunto, que é a terminologia de quimbanda escrita com K e quimbanda com QU, né? Existe uma divergência gigantesca, né, de alguns sacerdotes em dizer que quimbanda com QU é uma quimbanda mais brasileira e que a quimbanda com K é aquela quimbanda mais africana. Então, basicamente, na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E uma pergunta que tem sido recorrente, inclusive eu fiz no meu blog, tá aí logo abaixo aí o meu blog, eu fiz um texto já há alguns meses atrás, mas essa pergunta ela continua sendo recorrente. Quimbanda dependente ou quimbanda independente? Então, a gente vai iniciar a nossa live. Eu queria deixar aqui, acima de tudo, meu abraço aí para o Rangel, a Elisa, minha esposa, que está me acompanhando, né? A Isamara, o Paulo, que também está nos acompanhando, e o André e a sua esposa, que está lá em sua casa nos acompanhando. Tomando uma água com gás aqui, para a gente iniciar essa live, né? Eu também trouxe como uma forma de até material didático, né? Para a gente acabar conversando. Eu vou só fazer o teste aqui para a gente ver como que está aqui. Ótimo, beleza. Então, em alguns momentos eu vou estar colocando essa tela, certo?
aonde vai continuar a minha voz saindo tranquilo, normal, e obviamente vai ter aí algumas explicações. Por que eu estou falando isso? Porque o tema, né, o tema em si, quando nós falamos de quimbanda, há uma confusão gigantesca. Isso a gente deve agradecer aos nossos irmãos umbandistas que na década de 40, de 50, demonizaram o culto de quimbanda. E o culto de quimbanda, que já não era tão difundido, na verdade acabou regredindo a alguns grupos de sacerdotes, alguns grupos de famílias de axé. E hoje a gente vê, né, que com a questão do advento da rede social, da internet, a gente vê que há um crescimento gigantesco, né, e exponencial de várias tradições, inclusive algumas até sendo nascidas por esses anos agora, de 8, 7 anos para cá. Mas enfim, a discussão é quimbanda com K ou quimbanda com QU. E por que eu preferi fazer dessa forma de estar mostrando aqui a vocês. Deixa eu só colocar aqui quimbanda com K, quimbanda com QU. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Farmácia Popular. Isso é um anúncio, na verdade, do dia 21 de janeiro, né, de 1897. Tá? Se a gente for ver algumas fotos, aí fica bem claro, né, da gente ver que farmácia, quando era escrito com PH, né, que vem justamente de fármacos, né? O termo farmácia vem de fármacos e que tem a sua origem não nossa aqui brasileira. A palavra farmácia, ela basicamente se designou palavra para medicamentos no século XIX, né? Deixa eu só mudar aqui, que aí vocês vão poder estar acompanhando. A palavra entrou na língua portuguesa do francês, pelo francês, pharmacie, né? Ou pharmacie, né? Do latim farmácia, do grego pharmakeia, como emprego de medicamentos. Então, eu vou estar mostrando aqui a vocês uma breve pesquisa que eu fiz para a gente estar falando sobre isso. Minha vai moderando aí, viu? Para mim. E qualquer coisa, já sabe, né? Pode cortar geral, certo? Então, deixa eu ver se eu abro aqui novamente, pessoal, para me acompanhar vocês no no bate-papo, que eu não estava acompanhando. Ah, legal. Então vamos lá. Bom, então a gente tem essa definição do século XIX. E veja que por a gente não ter ainda regimentada a nossa ortografia, afinal de contas a gente está falando de Brasil, um país que tem um pouquinho mais do que 500 anos, a gente automaticamente vê que muitas das nossas palavras, muito da nossa língua se deve a outros povos, inclusive a questão de farmácia. E eu vou lembrar novamente aqui, colocando a imagem para vocês, tá, de um anúncio e colocando aqui farmácia popular, como era escrito. Bom, fato é que com o passar dos anos, voltei aqui a tela, ótimo. Eu estou testando mesmo hoje, tá, pessoal? Fato é que a partir do século XX, né, era utilizado o século XIX para o século XX, era utilizado ali o PH no termo farmácia, né? Inclusive o linguista Alexandre Fontes escreveu, né? Imaginem a palavra fase escrita fase. Não parece uma palavra, parece um esqueleto. Fernando Pessoa, né? Alguns aqui já devem ter ouvido falar de Fernando Pessoa. Ele, por exemplo, foi de uns que nessa época, quando teve a mudança do farmácia com PH para o F somente, ele, na verdade, ele fez questão de continuar escrevendo com o PH. Ou seja, mesmo tendo essa mudança na ortografia, na escrita, o próprio Fernando Pessoa, ele não o fez, né? Deixa eu só pegar mais aqui. Ok, então, Fernando Pessoa, até mesmo nos seus últimos dias de vida, continuou utilizando o farmácia com PH. E isso muito se deve ao fato de que ele tinha essa questão de trazer essa linguística do francês e não deixou de utilizá-la, mesmo a gente tendo ali estabelecido, finalzinho do século XIX para o século XX, estabelecido basicamente farmácia com F.
Bom, Tatá, por que você fez todo esse rodo para falar de farmácia para a gente explicar com relação à quimbanda? Porque é muito complicado a gente falar de quimbanda em nosso país quando as pessoas elas fazem questão de continuar na ignorância, né? Isso aconteceu, como eu falei, década de 30, 40 e 50, quando a quimbanda, o culto a Exu, ele foi demonizado. E isso acontece também em dias atuais, quando a gente vê pessoas querendo colocar diferenças em algo que não existe. A quimbanda que nós falamos com K, né, quimbanda com K, a quimbanda com K, ela vem justamente do quimbundo, das línguas de povos africanos. Então, perdão, pessoal. Então, o que que a gente percebe quando a gente vai dar uma olhada sobre essa questão do quimbundo, ovibundo e outras línguas africanas, né, de povos africanos, né? A gente vai notar que não há utilização do QU. Por isso o termo quimbanda com K. Não há a utilização, não há na forma de se escrever a utilização do QU. Quando esse culto ele vem para o Brasil, porque basicamente ele veio com os povos bantos, aí a gente vê uma confusão monstruosa. Por quê? Havia uma perseguição, mesmo pós-escravidão, havia uma perseguição para os cultuadores, né, desses cultos dos negros. E, óbvio, ali mais ou menos quando Zélio Fernandino de Moraes regimenta a Umbanda, a própria Umbanda se coloca sendo um culto de negro, mas com toda uma estrutura de brancos. Prova disso, a gente pode ter como base que a própria Umbanda, 99% das Umbandas dos dias atuais, elas utilizam-se sim do código de Allan Kardec. Elas se utilizam-se sim como base, os seus pilares, o código de Allan Kardec. Bom, isso todo mundo sabe. Só que o que poucas pessoas sabem é que na década de 30, 40 e 50 houve uma demonização. Por quê? Muitos sacerdotes, até para não sofrerem determinada perseguição, se utilizava do termo Umbanda, né? Afinal de contas, Umbanda era um culto em ascensão naquela época. Mas muitos sacerdotes saíram de forma ferrenha demonizando o culto da Quimbanda, dizendo que, na realidade, a Quimbanda ela é um culto demonológico, né? A Quimbanda é um culto a espíritos do mal, a espíritos demonológicos, a espíritos antigos, inclusive há uma terminologia que chamam até de mago negro. Isso não existe, isso é irreal, porque o próprio Aloysio Fontinelli, né, em uma das suas escrituras ali no seu livro Exu, né, nos seus escritos, ele deixa bem claro que a Umbanda surgiu para combater a Quimbanda. Ora, se a Umbanda surgiu para combater a Quimbanda ela antecede a Umbanda. A Quimbanda antecede a Umbanda. Então, veja que um assunto tem conexão com o outro, e eu vou chegar até a finalização. Então, o que que a gente vê? A gente vê que a partir desse momento aí, década de 30, 40, há uma mistificação, aonde dizem que a quimbanda com QU, ela é europeia, ela tem raízes europeias, mas a quimbanda com K, ela tem raízes africanas, né? Outros, inclusive, dizem que há a quimbanda com K, a quimbanda com QU e a quiumbanda, né? Que seria o culto aos quiumbas, né? E isso, basicamente, sem lógica alguma, sem base alguma, simplesmente pelo fato de querer demonizar culto alheio. Porque o culto de Exu, até mesmo quem é praticante de Umbanda, sabe o quanto é chamativo esse culto de Exu. Enfim, quando a gente fala desses erros do passado, isso reflete até os dias atuais. A gente está vendo que Quimbanda com QU e Quimbanda com K é somente uma questão de escrever, uma questão de ortografia. Mas nada tem a ver em si com a mudança do culto, até porque o termo quimbanda, ele foi regimentado no nosso país. Esse culto que nós conhecemos como quimbanda, em África, ele não possui esse nome. Na realidade, esse nome vem dos nossos antigos sacerdotes, o que eram chamados de tatá quimbandas.
Inclusive, há alguns anos atrás, eu cometi o erro de colocar num post Tatá Quimbanda, e aí alguém, né, um amigo próximo virou para mim e disse: olha, o termo não é Tatá Quimbanda, o termo é Tatá, nós não podemos usar esse termo, porque esse termo são os nossos antigos que estão em África. E eu fui lá e corrigi. E fato, realmente, o Tatá Quimbanda está em África, vive em África, mora em África. São pouquíssimos hoje o que a gente conhece como Tatá Quimbandas. E o culto se transformou Quimbanda por causa desse povo. Então, o que a gente conhece de culto em nosso país é um povo em África. Então, se é um povo e digamos que tem essa origem africana, não há problema em você modificar. Você botar com QU, você botar com K, não há problema. Mas você não pode criar uma diferença simplesmente pela forma de se escrever. Isso é ilógico, isso é incabível, tá? Olá, Lucas, seja bem-vindo aí, boa noite. Então, isso é incabível, isso não tem lógica alguma, né? E eu até preparei um vídeo, mas esse vídeo corrompeu, eu tentei subir várias vezes essa semana, corrompeu falando sobre a questão da quimbanda independente. Olha só, já é difícil a nossa vida ter que explicar, e às vezes vocês compreenderem, que não há diferença entre quimbanda com Q e quimbanda com K. Aí agora surge o que muita gente me pergunta e diz: a quimbanda é dependente ou é independente? Olha o cúmulo do absurdo. Então, tá, eu já respondo já, tá, Lucas? Tá, já respondo. Então, olha o cúmulo do absurdo onde a gente chega, né? A gente chega hoje a não só ter essa compreensão de ter várias quimbandas, né? Vários tipos de quimbanda, como agora a gente tem que ter a compreensão também do termo dependente e o termo independente. Bom, essa pergunta, inclusive, eu já fiz um texto tem uns 6 meses, 5 meses atrás, no meu blog, né? E justamente para deixar essa resposta para as pessoas que me perguntam no constante. Só que eu achei propício fazer um vídeo, como eu fiz o vídeo, mas corrompeu, enfim, YouTube tá uma beleza, tá uma delícia. E aí o que acontece? Pessoal do grupo, não chama aqui agora porque eu tô em live, tá? Então, o que acontece? Deixa eu só ver. Tá. Então, o que acontece? Eu até me perdi, tá vendo? Ó, isso que eu peço, pessoal, não chama lá no grupo, enquanto eu estiver aqui. Então, o que acontece? Criaram agora essa terminologia de quimbanda dependente e quimbanda independente. Quando a gente fala de quimbanda, e é preciso toda hora lembrar, estamos falando de culto a ancestrais. Culto a o ancestral pode ser brasileiro? Pode ser brasileiro, mas grande parte dos espíritos da quimbanda são antigos sacerdotes, são antigos mametos do próprio culto, tá? É bom deixar isso muito bem claro. Mas aí me aparece agora uma terminologia que me perguntam muito, né? Tá, existe quimbanda dependente, quimbanda independente? Bom, dependente, que é ou que depende, né? Que, ou que existe em decorrência ou consequência de outra coisa. Subordinado, que é ou quem sente dificuldade de se desligar de alguma prática habitual, né? Enfim, a dependência, quando a gente vê essa terminologia que não é analisada por muita gente, né? A quimbanda de fulano é dependente. Isso não existe quimbanda dependente. Porque os rituais de uma quimbanda não estão agregados ao que você pratica dentro da Umbanda, dentro do Candomblé ou dentro de qualquer outro culto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, mas é porque ele tem Umbanda na casa dele, então a quimbanda dele é subordinada à Umbanda dele. Ele pode colocar isso como um carro-chefe e não ter esse entendimento. Não ter o entendimento de que a quimbanda não depende da Umbanda. É uma questão pessoal dele. E isso deve ser respeitado. Mas tudo que se é praticado dentro do culto de quimbanda, nada tem a ver com Umbanda. Nada tem a ver a Umbanda com o que é praticado pelo candomblessista dentro do candomblé. Então, uma coisa não desabona a outra. E aí as pessoas surgem com essas terminologias, inclusive, essa é uma terminologia nova que está se querendo introduzir dentro do nosso país e que é um cúmulo do absurdo.
a gente saber que tem quimbanda dependente e quimbanda independente. E aí, quando você vai fazer a pesquisa, vai perguntar a essas pessoas: olha, por que sua quimbanda você diz que é dependente, a sua diz que não é independente? Por que você diz? Aí você vai entender que a explicação de onde surgiu isso é a mera e simples em dizer que a quimbanda independente, ela não está agregada aos orixás. A quimbanda dependente, ela não depende dos orixás. Lembrando, pessoal, quando a gente fala de orixá, né, ou inquice, ou vodum, né, ou oriçá, como alguns queiram chamar, a gente está falando de fagulhas da natureza. Porque, querendo ou não, o candomblé é um culto também de ancestralidade. O candomblé, como o batuque e outros cultos que possuem essas divindades, são ancestrais divinizados. Então a gente está falando de ancestral com a fagulha da natureza. E aí você pergunta mais a fundo a essas pessoas e você pergunta, mas ora, não tem os orixás, não tem de certa forma, não, não tem, nós não temos. Lembrando, os orixás, por serem fagulhas da natureza, trazem em sua representação, vamos botar assim, o elemento terra, fogo, água e ar. Terra, fogo, água e ar. Tudo se define a esses 4 elementos, quando a gente fala dessas divindades. Então, querendo ou não, você tem sim essa manifestação desses elementos no culto, seja ele qual for a Exu. Só que eu fico mais abismado, que aí quando eu fui mais a fundo para tentar entender o que queriam tirar de conexão com o orixá, e que eu respeito, tá? Deixei isso bem claro, eu respeito aquele que não quer ter conexão do seu culto com a questão do orixá, não há problema algum, eu respeito. Mas o que eu procurei entender e o que eu tive de resposta é que, ora, se não há uma sustentação vinda do orixá, tudo bem. Mas qual seria a sustentação dessas entidades, desses ancestrais desse culto de Quimbanda? E abismem-se. A resposta é que vem através de daimons, né? Ou seja, uma mistureba louca aonde querem associar Exu com daimons. Deixa eu só tirar aqui um pouco. O que eu acho mais engraçado disso tudo é que a gente luta para que não tenha, acima de tudo, essa perseguição, né? Essa alusão, essa ideologia de colocar o culto de Quimbanda como sendo um culto do diabo. Afinal de contas, o próprio termo diabo, ele é errado. Ele tem uma conotação ruim para nós, né? Mas em sua essência, em seu nascedouro, deixa eu só dar um jeito aqui nesses gatos, por favor, minha filha. No seu nascedouro, né? A palavra demônio vem de daimon. E daimon é mensageiro. Então, veja que de mensageiro acaba por se tornar um espírito ruim. Peraí, deixa eu só dar um jeitinho aqui no gato. Tá demais esses gatos aqui. Vamos lá. Então, veja que muda o sentido justamente a favor de quem? A favor da igreja. Deixa eu só tirar aqui o gato que eles não param. Ok, ótimo. Então, tudo isso com a intenção somente de favorecer a quem? A igreja. E essas pessoas não percebem que quando elas fazem essa associação, né, que é uma associação burra, a realidade é que é uma associação burra e idiota, é uma associação burra e idiota, porque se a gente quer ter o respeito da sociedade e em nosso culto não há a questão do diabo, não há o porquê de demonizar o culto trazendo essas divindades. E aí o que acontece, né? O pior de tudo é a forma que é colocado essas divindades. Quer dizer, Baal se transformou em Belzebu, Astarte, né, ou Astarote, né, se transformou em outro pilar e Lúcifer se transformou em outro pilar. Ora, a gente sabe
que há uma explicação para isso. No passado, o branco sempre perseguiu o negro. E uma das formas de manter o culto bem regimentado e o culto em segredo foi sim os nossos antigos buscando entender o que o branco tinha medo, para que ali pudesse ser utilizado, não como magia, mas como uma forma de colocar uma capa e assim o branco ter medo. E essa foi a forma utilizada, a forma de se colocar Belzebu, Astarote e Lúcifer. Só que se você for analisar, isso foi de certa forma inteligente, mas colocado de uma forma popular. Porque o que a gente conhece como demônio, na realidade, são deuses de outros panteões. O que nós conhecemos como demônios são deuses de outros panteões. E aí a pessoa vem e diz assim: não, a quimbanda nossa aqui, ela é regimentada por Belzebu, por Astarote, por Lúcifer. Aí você vai a fundo e tenta ver se essas pessoas que dizem que esse culto é regimentado por Lúcifer, Belzebu, Astarote e os demônios, se elas entendem realmente de demonologia, realmente se elas entendem quem é Belzebu, se elas entendem quem é Astarote, quem é Lúcifer, porque só assim você vai compreender se há um passo, se há uma profundidade de realismo ou se somente o que eu chamo de show pirotécnico. Quando falam Belzebu, 90% das pessoas que falam de Belzebu dentro da quimbanda não tem conhecimento nem de que divindade ele é. Talvez agora você assistiu o vídeo ou por alguns momentos em que eu falei lá atrás via WhatsApp, eu falei em texto, talvez aí tenha aprendido. Mas não se sabe nem quem é Belzebu. A pessoa diz que tem no seu culto Astarote, ela esquece de que ela está municiando as pessoas que nos perseguem. E o pior de tudo, ela nem sabe quem é Astarote. Tanto que na década de 40 associaram Astarote ao Exu, rei das 7 encruzilhadas. Para você ver a que ponto chega o absurdo. Associaram Astarote, que possui uma polaridade como sendo uma divindade feminina, ao Exu rei. Quer dizer, sem cabimento algum. Por aí a gente vê que essa questão da demonologia dentro da quimbanda ela não tem lógica. O que seria uma terminologia utilizada para a estrela d'alva, né, que foi utilizado como Lucifer ou Lúcifer, e foi utilizado como titularidade do passado, se manifesta dentro de uma egrégora, se manifesta dentro do entendimento do dito popular e se torna o anjo caído, como muitos e muitos e muitos cristãos acreditam que exista Lúcifer. Quer dizer, aí você vai buscar e saber assim, tá, você está falando que existe Lúcifer, e por que existe Lúcifer? Porque está escrito. Então, você está dizendo que Lúcifer existe porque está escrito. Beleza. E você não é cristão? Não, eu sou do culto afro, eu sou da quimbanda. Mas você não está adorando essa divindade, você não está adorando essa divindade que é justamente opositora ao cristianismo, então você está fazendo um cristianismo invertido ou uma oposição ao cristianismo? A gente está falando de um culto que tem bases africanas. Como é que ela vai ter demônios que faz parte de uma questão judaica, cristã? Não tem lógica isso. Então, acabam por assim associar, né? Aí a gente vai ver a imagem do Exu, Belzebu e Bafomé. Bafomé é símbolo da alquimia, sabe? Não tem nada a ver com o diabo ou com o demônio, nada a ver com o Exu, mas aí colocam como sendo o Exu Bafomé. Exu Belzebu, que é o Exu Bafomé, né? Exu Belzebu, Exu Bafomé, vai vendo como é que as coisas são. É Exu Bafomé, porque se é o Exu Belzebu e está se utilizando da imagem de Bafomé, são coisas que a gente vê, pessoal, que não tem lógica nenhuma, sabe? Isso não abona o culto de forma e hipótese alguma, tá? Não abona o culto. A gente tem que buscar trazer coisas para dentro do culto que venham agregar, não desagregar.
Então, as pessoas elas perguntam, né? Tata, existe essa questão de quimbanda dependente e quimbanda independente? Não, quimbanda é uma só. O fato de você ser praticante de umbanda não tem nada a ver com o seu culto de quimbanda. O fato de você ter o candomblé não tem nada a ver de você ter sua quimbanda. Quer dizer, então, que porque você é quimbandeiro, você não pode ter. Deixa eu só agora colocar aqui para me acompanhar vocês. Quer dizer, então, que por você ser quimbandeiro, você não pode, em momento algum, praticar magia do caos. Você não pode praticar outros, você tem que ser somente quimbandeiro. Pessoal, a gente está em evolução, sabe? Você, então, porque você pratica quimbanda, você não pode praticar uma goétia. Porque você pratica quimbanda, você não pode ter a umbanda. Porque se você tiver umbanda, é humilhante, os espíritos estão abaixo. Deixa eu tirar aqui o modo de estúdio. Estão abaixo, quer dizer, não tem lógica isso, lógica nenhuma. Lógica nenhuma. Tá? Deixa eu ler aqui. Paulo pergunta, daí vem o nome Tata Leonardo? Sim, Paulo. Toda pessoa que é sacerdote da quimbanda, pelo menos em nosso país, há uma divergência também com relação a isso. Uns chamam de mestre, outros chamam de frater, outros chamam disso e daquilo. O correto seria utilizar o termo tatá. Então, para o homem, tatá, e para a mulher, mameto. Mas isso não é. Há uma divergência também com relação a isso. Algumas quimbandas utilizam o termo mestre, que é mais bonitão. Outros já usam o termo de bruxo, para dar, sabe, chamar a mesma coisa. Chamar a clientela. E outros já utilizam o termo tatá. Então, por isso o termo tatá, por isso o nome Tata Leonardo, né? Uma dúvida. Então, posso escrever Quimbanda Xambá com K. Não há problema algum, Lucas. Não há problema algum. Se você é praticante da Quimbanda Xambá, eu não vejo problema nenhum em a Quimbanda Xambá utilizar o K. Eu acho, na verdade, isso a maior besteira, a gente sabe. Mas eu tô fazendo essa live, pessoal, porque já me pediram esse assunto. Eu tinha feito um vídeo explicando sobre a questão da Quimbanda independente. Eu falei, sabe de uma? Como a gente está tentando melhorar as coisas aqui no canal, e agora a intenção é que eu poste bastante vídeos, até porque semana agora que vem, segunda ou terça-feira, já começa os estudos do Círculo Externo, né? Então, se alguém posteriormente aqui tiver participando do Círculo Externo, segunda ou terça-feira o bicho pega, né? Eu tô acabando de finalizar aqui mais um lote de e-mails para vocês estarem recebendo, né? Para ver como acessa, tem um cadastro no site, tem um site bonitinho que eu vou explicar passo a passo para vocês fazerem, né? Então, como agora eu vou estar muito ativo com o Círculo Externo, está muito à frente dos trabalhos do Círculo Externo em termos de vídeo, porque são turmas novas, eu pretendo sempre estar subindo vídeos aqui no canal, e eu acho que fica mais fácil eu fazer dessa forma. Eu abrir a live, né, utilizar o que a gente tem de ferramenta na hora, né, vocês viram aí que dá para a gente utilizar bastante, e automaticamente já ficar aqui disponível para todo mundo, né, com a conexão boa, com uma conexão boa, a gente já deixa aqui disponível para vocês, né? Eu quero trazer essa semana, de segunda a sexta-feira, um quadro que eu venho estrear de manhã cedo. Então, assim, no meu outro canal, eu vou fazer uma live diária, no meu outro canal, que é o canal Tata Leonardo. Bota o link aí, Elisa, se você tiver. Eu vou fazer live diariamente. Todo dia de manhã, coisa de 5, 6, 7 da manhã eu vou fazer lá. E quero fazer aqui nesse, logo após fazer essa live lá, vir para cá para o canal e fazer uma live com um tema. Então, assim, eu tenho muitas perguntas que foram enviadas através do e-mail, né? E que eu não pude responder no TRPcast. Inclusive, o TRPcast, segunda-feira, vai sair o último TRPcast de número 10, para que a gente entre aí com os vlogs diários, certo? Podem também estar mandando através do e-mail tataleonardo@hotmail.com dicas aí de temas para que a gente possa abordar no sábado. A live sempre vai ser a live aí nessa faixa aí de 40 minutos a 1 hora. A gente pode estender até para mais de 1 hora, tá? Mas a meta é que a gente consiga permanecer nesse limite, tá certo? Mais alguma dúvida aí? Deixa eu ver. O Bruno tá lá. O Bruno tá mandando boa noite também, tá aqui.
tá aqui em casa. Então, boa noite, Bruno, para você. Segunda, terça-feira o bicho pega, tá? Já tô avisando já, porque são pessoas que estão no círculo externo. E é isso, pessoal. Mais alguma dúvida aí? Mais alguma dúvida? Ah, detalhe também, deixa eu avisar uma coisa. Essa semana, além da gente ter esses quadros novos, eu quero trazer um quadro. Já vou falar o nome para depois não copiarem, né? Porque muita coisa do que eu faço em off no Facebook às vezes me copiam. Então eu vou lançar logo o nome, que aí não tem como copiar. Quando a gente completar um número de 1.000 inscritos, eu vou fazer com que a gente possa trazer todo domingo uma live, tá? O nome da live, o nome do quadro será Café, Tarô e Magia. Então a gente vai falar de tarô, a gente vai falar de magia, a gente vai falar sobre várias. Vai ser assim, bem livre mesmo a live no domingo, certo? Não vai começar a partir agora desse domingo, tá? Não vai começar agora. Eu vou esperar completar 1.000 inscritos. E aí vai ter algumas surpresas aí, como premiações para o pessoal que acompanha aqui o canal, tá? Sorteio mesmo para o pessoal. Lembrando uma outra questão, isso, Elisa, obrigado por ter botado aí o link do canal. Lembrando uma outra questão, eu vou estar disponibilizando um telefone, tá? Um número de WhatsApp só para o canal. Então, esse número do WhatsApp vai ficar como uma lista de transmissão. Então, quando a gente iniciar a live, automaticamente, vocês vão receber o link, tá? Vocês vão estar recebendo o link da live ou do vídeo que eu disponibilizar, certo? E, óbvio, vai estar atento também com relação aí às promoções, as coisas que tiver aqui no canal, que eu espero trazer, sim. Essa semana aí, essa semana o bicho vai pegar. Essa semana vai ser forçada mesmo. Pessoal, deixa seu like, né? 7 pessoas. Isso, breve todos os domingos. Café, tarô e magia. Isso aí, Elisa. Domingo a gente vai, então assim, só para recapitular, tá? No outro canal a gente vai ter uma live diária, toda manhã, segunda a sexta-feira, tá? Antes de eu ir para o templo. E vai ter uma live aqui, tá? Vai ser live curta de 15 minutos, 20 no máximo. Não vai ser mais do que isso. A gente vai ter no sábado esse quadro que é o Falando com o Tatá, que é o primeiro, né? O primeiro vídeo, eu acho que tá bom pra gente começar, né? E após isso, a gente vai ter também no domingo, aqui nesse canal, o Café, Tarô e Magia, certo? Pode acontecer, algumas pessoas me perguntando aqui em off, né? Se em algum momento eu vou estar jogando tarô. Pode acontecer de eu jogar. É algo que eu acho meio forçação, mas pode acontecer sim de eu jogar, tá? Como vai acontecer sorteios, tipo com sorteio de camisa, sorteio de canecas. Eu tenho as canecas que quero trazer aqui para o canal, com a logo do canal, com tudo bonitinho. Então, assim, vai vir coisa boa a partir dessa semana agora. Segunda-feira, a gente já inicia e vai ao ar o último TRP Cast de número 10 daqui do canal, tá certo? Bom, 50 minutos. Alguém aí com alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá, pessoal. Eu recebi a notificação agora da live. Vamos lá. Eu vou dar um tempo, né? Porque demora mesmo para processar. Pra ver se chega para vocês aí. E o que vocês acham aí. Ah, Lucas fez uma excelente pergunta. Vai falar sobre tarô ou será de forma geral? Então, Lucas, a ideia na realidade de eu trazer esse quadro é que a gente, pelo menos assim, uma vez naquela semana, a gente especifique para falar só de tarô, né? Então, como vai ser uma live bem livre, digamos assim, domingo que vem eu falo sobre tarô, na outra semana eu vou falar sobre algum tema de magia, né? Na outra semana eu vou falar sobre um outro tema. Então, assim, vai ser algo muito solto. Mas quando a gente for abordar a questão do tarô, eu quero estar, assim, abordando o fato da gente falar sobre as lâminas do tarô, né? Então, óbvio que a gente tem 78 lâminas para correr de forma maravilhosa e assim explanar bastante sobre o tarô. Então, a ideia é que quando a gente vai falar de tarô, a gente não fique só numa temática. Então, essa semana, digamos, essa semana eu vou falar sobre o arcano do louco e vou dar uma explicação sobre ele, né?
Na outra semana, aí eu já vou falar de repente de jogadas, né? Tipos de jogar, tipos de jogos, que existem as formas de você jogar, os chamados pairs ou espelhos, né? Que a gente faz. Então, a gente vai ter muita coisa para falar, coisas básicas, mas que são importantes sobre o tarô. Eu quero estar trazendo isso até para que a gente possa enriquecer mais ainda o conhecimento de todo mundo, entendeu? Então, o fato da live, ela ser no domingo, é uma live bem livre. Então, assim, pode acontecer de eu estar falando sobre a carta do louco e de repente a gente começar a falar sobre outros assuntos, né? Eu tenho alguns quadros, por exemplo, que eu quero, algumas coisas que eu quero trazer para esse quadro, que eu acho de extrema importância, né? Aqueles mitos de o demônio da encruzilhada, para justamente a gente fazer com que desmistifique, né, muito do que é criado. Então, eu quero trazer nessa live vários assuntos, né? E eu vou me comprometer com vocês assim, durante a semana a gente vai se ver durante o dia, tá? Cedinho. Então aqui no canal eu acho que 8 horas da manhã vem pro ar logo um vlog, né? E à noite sempre aos sábados, que aí eu vou estar mais livre no sábado e no domingo, tá certo? Ah, lembrar, sábado sempre após a novela, né? Porque a gente não pode competir com a novela, senão perde. O negócio tá sério. E aos domingos vai ser provavelmente ali no horário do Fantástico, eu não sei, porque eu tenho que ver se não vai ficar muito tarde também, né? Mas provavelmente no horário do Fantástico, tá certo? Então, eu acabei de responder, né, Rangel? Rangel pergunta aqui, vai jogar para quem estiver assistindo? A ideia é que, de repente, no futuro a gente possa estar fazendo isso. Mas eu estou esperando chegar aos 1.000 inscritos para não só fazer isso, como também ter o sorteio. Mas a ideia é que a gente também possa fazer isso. Eu sou meio amarrado nessa questão de fazer o jogo ali na live, mas quem sabe a gente não pode fazer sim, né? Vai depender na realidade aí do público que a gente tiver, ó. A gente chegou agora aqui num público de 10 pessoas. Deixa eu só confirmar aqui. Espera lá. 10 pessoas. Deixa eu só ver. A live caiu? Você tá vendo aí a live? Tá com 9. Beleza, então. Então é isso, pessoal. 52 minutos. Deixa eu ver aqui. A live aqui não tá querendo vir nem reza braba. Da onde eu acompanho aqui tá péssimo. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Quantos inscritos já? Ótimo, vamos lá. Vou ver isso aqui agora, junto com vocês. Vamos lá. Atualmente nós temos. Deixa eu atualizar aqui. Atualmente nós temos 924 inscritos, tá? Então, basicamente 75 pessoas. Quando chegar esse número de 75, aí sim, a gente pode de repente começar a jogar e também ver também o público, né? Por falar nisso, eu vou pedir a todos vocês que espalhem essa live aí, para que outras pessoas possam assistir. Essa é a primeira live que eu estou testando, então assim, é bem complicado para a gente iniciar um quadro, até porque teve muito ajuste técnico que eu tive que fazer aqui. E é isso. Estou por aqui, live correndo numa boa, exatamente. Vamos lá. Enfim, é isso aí, pessoal. 53 minutos, já partindo para 54. Compartilha, deixa seu like. Deixa eu ver aqui se teve já algum dislike, porque é uma maravilha, né? A gente faz alguma coisa aqui, sempre tem alguém para dar um dislikezinho básico. Deixa eu só verificar. Só tem like, ainda bem, né? Então é isso, pessoal. A gente vai se vendo durante a semana. Deixa só eu finalizar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui de alguém. Não. Então vamos finalizar. Pessoal, muito obrigado. Axé a todos. E abraços, tá bom?